Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou mostrar a origem dela, o significado dela e, consequentemente, a gente vai entender o significado do calor. Lembre que nesse curso a gente quer fazer uma construção lógica da termodinâmica, não necessariamente uma construção cronológica. Então, o que a gente sabe até agora? Pouca coisa. A gente sabe o que é temperatura. Quem falou isso para a gente foi a lei zero da termodinâmica, a gente viu isso no primeiro vídeo. A gente sabe medir e trabalhar com escalas de temperatura, a gente viu isso no segundo vídeo. E a gente sabe que existem propriedades termométricas, a gente viu isso no terceiro vídeo. Um exemplo de propriedade termométrica é o comprimento de uma barra de metal. Esse comprimento se altera com a temperatura. Ou o volume de uma porção de mercúrio também se altera com a temperatura. O que é que faz o valor dessa propriedade se alterar? Vamos assumir que a gente não sabe exatamente o que é que faz isso, mas vamos chamar o agente dessa alteração de calor. Então, por exemplo, se eu colocar essa barra de ferro no fogo, o tamanho, o comprimento dela vai mudar, e eu digo que o agente que causou essa mudança foi o calor, mesmo sem saber exatamente o que é calor. Antigamente as pessoas pensavam exatamente dessa maneira, elas não sabiam o que era calor, ou tinham uma noção completamente errada. Por muito tempo achou-se que o calor estava associado a uma partícula, chamada calórico. Hoje a gente sabe que não tem nada disso. Bom, então eu sei que existe esse agente, e eu vou definir uma unidade para esse calor. A unidade é a caloria. Uma caloria vai ser definida como a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Agora a gente quer entender melhor esse calor. E o que a gente vai fazer é explicar ou refazer aqui o chamado experimento de Joule. Então, Joule foi um físico britânico e durante quase 30 anos ele ficou fazendo um experimento onde ele foi capaz de entender a natureza do calor e também formular as bases para a primeira lei da termodinâmica. Então o experimento dele era basicamente isso aqui. Ele pegou um recipiente, encheu de água, isolou termicamente essa água. Então quando me referi a sistema, eu estou me referindo à água, essa porção em azul aqui. Isolado termicamente, então as paredes desse recipiente são paredes adiabáticas. Lembre da notação que eu estabeleci, paredes duplas. Então, o meio que está aqui fora, por exemplo, o ar, ele não consegue alterar o estado termodinâmico desse sistema, dessa água. Coloquei um termômetro para medir a temperatura da água. Cuidado, o termômetro tem que ser pequeno para não interferir no estado do sistema. Tem um eixo central aqui com umas pás e passando por esse eixo tem uma cordinha, passa por uma polia e aqui tem um peso. Tem gravidade aqui, então se eu soltar o peso desce e coloca essas pás para rodar. E o que o Joule observou é que o movimento de rotação da água introduzido por essas pás gera alteração na temperatura da água e medir essa alteração com esse termômetro. Sabendo essa massa aqui, sabendo o quanto ela se deslocou, sabendo o valor da aceleração da gravidade, a gente sabe qual que é o trabalho realizado por essas pás, o trabalho realizado sobre o sistema. E aí, comparando o trabalho que ele realizava sobre o sistema com a variação de temperatura e com essa definição de caloria, ele obteve o que a gente chama de equivalente mecânico da caloria. Ele não foi a única pessoa a fazer isso, teve outras pessoas também na época que fizeram isso. Hoje a gente sabe que o equivalente mecânico da caloria é essa igualdade aqui. Uma caloria vale 4,186 joule de trabalho. Então, realizando um trabalho de 4,186 joule, pode ser através da rotação dessas pás, eu consigo elevar 1 grama de água de 1 grau Celsius. Agora a gente já tem uma noção melhor do que é
calor. Ele tem a mesma natureza do trabalho. É o que está dizendo o equivalente mecânico da caloria. Então, esse foi um resultado obtido através desse experimento de Joule. Outra coisa que a gente pode obter através desse experimento de Joule. Vamos fazer assim. O sistema é a água. Os estados do sistema, em geral, eles são caracterizados por algumas variáveis termodinâmicas. Reveja o primeiro vídeo de termodinâmica, onde eu falo sobre a lei zero da termodinâmica. Nesse nosso sistema aqui, nessa porção de água, eu só preciso de uma variável para descrever ela. Só preciso da temperatura. Notem, por exemplo, que a pressão dela não vai mudar, o volume dela não vai mudar, mas a temperatura dela pode mudar. Então, para esse sistema, que é a água, eu preciso da variável temperatura. Agora, suponha que eu parta de uma temperatura inicial do sistema, ou seja, um estado inicial, TI. Aí eu realizo uma quantidade de trabalho sobre o sistema. Quem vai realizar trabalho? Essas pás aqui. E vou até um estado final, caracterizado pela temperatura TF. Esse trabalho aqui eu vou denotar assim, trabalho adiabático. Significa que é o trabalho realizado no sistema isolado, ou seja, o sistema com paredes adiabáticas. Tem que ficar claro aqui também as notações que a gente está usando. Por enquanto, esse trabalho é o trabalho realizado sobre o sistema. O resultado que a gente nota é o seguinte. Se eu tiver um dado estado inicial TI e quiser chegar num dado estado final TF, eu gasto uma quantidade de trabalho adiabático, por exemplo, 100 joules. Agora, suponha que eu remova todas essas pás aqui e realize trabalho sobre o sistema de alguma outra forma, por exemplo, passando uma corrente elétrica. Eu também tenho trabalho associado sendo entregue ao sistema. Esse fio elétrico vai aquecer com a corrente e isso vai alterar a temperatura da água. Então, para sair da mesma temperatura inicial e para chegar na mesma temperatura final, usando um método completamente distinto, uma corrente elétrica, eu vou gastar a mesma quantidade de trabalho, desde que o sistema esteja isolado termicamente. Esse é o resultado do experimento de Joule. Então, o experimento de Joule está dizendo que o trabalho adiabático necessário para levar o sistema do estado inicial TI até o estado final TF independe do processo. Se ele independe do processo, ele só pode depender do estado inicial e do estado final. No nosso caso, os estados são caracterizados pelas temperaturas. Então, vamos fazer o seguinte. Se esse trabalho independe do processo, só depende dos estados inicial e final, eu vou definir uma nova grandeza, chamada ou denotada por U, para cada estado. Então, U vai ser função do estado. A gente justamente chama isso aqui de função de estado. Como que eu vou definir essa grandeza aqui? Vou definir assim. O valor da grandeza U associada a um estado qualquer, no nosso caso, o estado é caracterizado pela temperatura T, é igual o valor dessa grandeza em um estado de referência, ou seja, uma temperatura de referência T0, mais o trabalho adiabático gasto
para levar o sistema de T0 até esse T qualquer. Em outras palavras, a gente está fazendo assim. Trabalho adiabático de 0 até T é igual à variação de U. Esse U é chamado de energia interna do sistema. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma analogia. Então, imagine a seguinte analogia. A gente tem uma montanha e a gente vai subir a montanha. Aí uma pessoa vai sair daqui da base e vai subir mais ou menos em linha reta a montanha até o topo. Outra pessoa vai sair do mesmo ponto da base e vai ir circulando a montanha ou vai pegar algum caminho diferente até o topo. Ambas as pessoas, elas realizam o mesmo trabalho contra a força da gravidade. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente associa uma grandeza escalar para cada altura aqui, uma função da altitude, ou seja, uma função do estado. O estado aqui é a altitude. E essa grandeza a gente chama de energia potencial. Escolhe um ponto de referência, pode ser aqui na base, 0. Então, energia potencial gravitacional é 0. E ela aumenta nesse sentido aqui. Para cada altura, ela vai ter um valor. E esse valor é dado por mgz, onde z é a altura, a altitude. E aí o trabalho realizado por qualquer uma das pessoas contra a força da gravidade é ΔU. Energia potencial final menos energia potencial inicial. mgz. Então, o que a gente está fazendo aqui é análogo ao que eu fiz nesse comentário aqui, que é o que a gente faz lá em Física 1. Então, a energia interna do sistema, ela surge da mesma maneira que a energia potencial gravitacional surge. Bom, vamos voltar para o nosso caso e vamos estabelecer agora uma convenção bem importante. Então, atenção aqui. W é o trabalho realizado sobre o sistema. O trabalho realizado pelo sistema é o negativo disso que está aqui. Então, o trabalho realizado pelo sistema é menos a variação da energia interna do sistema. Então, vamos estabelecer uma convenção aqui. O que eu vou chamar de W, nesse caso W adiabático, daqui para frente, é o trabalho realizado pelo sistema. Ou seja, trabalho realizado pelo sistema adiabático é igual a menos ΔU. Menos a variação da energia interna. Vamos deixar bem explícito aqui para ninguém se confundir. Esse aqui é sobre o sistema. Bom, agora vamos notar o seguinte. Eu realizo uma certa quantidade de trabalho, não importa como eu realizo ele. Se as paredes forem adiabáticas, eu saio de um dado estado inicial e chego no mesmo estado final. Agora vamos perguntar o seguinte. O que acontece se eu remover as paredes adiabáticas, ou seja, deixar paredes diatérmicas? O meio externo pode interferir com o meio interno. O que o Joule notou foi que, com paredes diatérmicas, o trabalho depende do processo. Paredes diatérmicas é sem o isolamento.
Ou seja, se eu tenho uma temperatura inicial, TI, um estado inicial, eu realizo 100 joules com paredes diatérmicas. Eu vou até uma temperatura final TF, digamos. Isso usando as pás. Se eu usar uma corrente elétrica com os mesmos 100 joules, eu eventualmente não vou chegar no mesmo TF. Se eu realizar trabalho de alguma outra maneira, com os mesmos 100 joules, novamente, eventualmente, eu não vou chegar no mesmo TF. Então, a mesma quantidade de trabalho, realizada de maneiras diferentes, processos distintos, leva a estados distintos. Ou seja, trabalho é diferente de menos ΔU. Observem que eu removi essa notação aqui adiabático. Agora eu trabalho com paredes diatérmicas. Se eu quiser escrever isso aqui com uma igualdade, algo assim, trabalho igual a menos ΔU, eu tenho que botar alguma correção aqui. Tem que adicionar um termo em algum dos lados da equação. Eu vou adicionar aqui, mais Q. Então, esse Q vai transformar essa equação numa igualdade. Esse Q é a quantidade que estava faltando ou que estava sobrando para eu ter um sinal de igualdade aqui. E a gente chama ele de calor. Tem a mesma unidade de trabalho. Notem que trabalho for dado em joule, a energia interna vai ser dada em joule e o calor vai ser dado em joule. A gente pode até entender esse Q como um trabalho também, só que aí ele é um trabalho microscópico, da seguinte maneira. Se eu for capaz de olhar para cada partícula lá daquele fluido, por exemplo, cada molécula, aquelas moléculas estão se mexendo ali dentro. Elas eventualmente vão bater na parede do recipiente. Quando elas batem na parede do recipiente, elas vão realizar trabalho sobre o recipiente ou o recipiente vai realizar trabalho sobre essas moléculas. Se eu for capaz de seguir todos os zilhões de moléculas que tem ali, calcular todos esses zilhões de trabalhos microscópicos, aí essa equação aqui vai estar correta, mesmo que eu não use o adiabático aqui. Mesmo que eu esteja com paredes diatérmicas. As paredes estão vibrando ali e realizando trabalho sobre cada uma das moléculas. Aí eu não preciso introduzir essa quantidade de calor. Mas ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue seguir esses zilhões de moléculas e ir somando e calculando esses zilhões de trabalhos microscópicos. Então, tudo isso que está faltando, que eu não estou conseguindo levar em conta aqui, eu coloco em termos de uma grandeza efetiva, que eu chamei de calor. Bom, essa equação aqui é o que a gente chama justamente de primeira lei da termodinâmica. Vamos escrevê-la assim: variação de energia interna do sistema igual a Q menos W. Notação bem importante aqui. Já mencionei que o W que aparece aqui é o trabalho realizado pelo sistema. O Q que aparece aqui é o calor fornecido ao sistema. Então, quando vocês olharem a primeira lei da termodinâmica em algum lugar, algum livro, podem aparecer alguns sinais trocados aqui. E a razão desses sinais trocados é a convenção que a pessoa está usando. Então, por exemplo, para o calor, ela pode usar essa convenção que eu estou usando. Calor fornecido ao sistema vai ter um sinal de mais. Ou pode ser o calor fornecido pelo sistema. Aí vai ter um sinal de menos. O trabalho também. Eu estou usando a convenção trabalho realizado pelo sistema. Tem um sinal de menos. Se alguém usar o trabalho realizado sobre o sistema, vai ter um sinal de mais. Como a gente descobre qual o sinal correto? Assim, se o sistema realiza trabalho, ele perde energia. Então, se ele realizou 10 joules de trabalho, W igual a 10,
ele tem que diminuir a energia interna dele. Então você vai colocar 10 aqui e esse cara tem que diminuir. Então tem que aparecer um sinal de menos aqui. Se você forneceu 10 joules de calor para o sistema, você está querendo elevar a energia interna dele. Então tem que aparecer um sinal de mais aqui, se esse é o calor fornecido ao sistema. Essa equação ela pode ser vista também infinitesimalmente, então eu posso escrever ela assim: para processos infinitesimais, du igual a dq menos dw. Aqui tem um detalhe, alguns livros são mais rigorosos, eles colocam um símbolo assim, só para deixar claro que dq não é a diferencial de uma função q. dw não é a diferencial de uma função w. Não existe função trabalho, não existe função calor. Não existe este sistema tem 10 joules de calor ou esse sistema tem 50 joules de trabalho. Não existe tal função. Só existe troca de calor ou realização de trabalho. Então, esse D, você tem que ver ele simplesmente como uma coisa pequena. Então, dq é uma coisa pequena, não é diferencial de uma função q. Mesma coisa para o w. A gente tem que notar também que a gente não está provando a primeira lei da termodinâmica. Justamente por ela ser uma lei, a gente não prova ela. A gente postula ela a partir da observação experimental. Aqui eu considerei apenas um experimento, o experimento de Joule, mas para qualquer experimento que foi feito até hoje, sempre foi verificada essa relação aqui. Então a gente acredita que ela seja correta. Se algum dia alguém fizer algum experimento que viole essa relação, aí a gente pega ela e joga fora. Mesmo comentário que eu fiz lá na Lei Zero da Termodinâmica. Outro detalhe, nesse experimento de Joule que eu considerei, a energia interna U era função apenas da temperatura. Esse é um caso particular. Em geral, a energia interna pode ser função de várias variáveis termodinâmicas. Por exemplo, pressão e volume, ou só temperatura, ou pressão e temperatura, e etc. Então, cada sistema vai ter as suas variáveis termodinâmicas apropriadas, e aí a energia interna, essa função de estado, vai ser função das variáveis que descrevem o estado desse sistema. O mais comum, ou que a gente vai considerar nesse curso, são sistemas homogêneos que são descritos por duas variáveis termodinâmicas. Por exemplo, pressão e volume. E para encerrar, vamos explicar por que essa primeira lei, que é essa equação aqui, é um balanço de energia, por que ela normalmente é associada com a conservação da energia. Então vamos pegar um sistema qualquer. Está aqui o nosso sistema. Tudo que está em volta do sistema é a vizinhança. E a união do sistema com a vizinhança é o que a gente chama de universo. Então, por exemplo, eu posso escrever ou calcular a variação da energia interna do universo, a variação da energia interna de tudo. Vamos colocar esse símbolo T aqui de total. Isso aqui é a variação da energia interna do sistema mais a variação da energia interna da vizinhança. E aí eu uso a primeira lei da termodinâmica. Eu posso aplicar ela em cada parte. Então, aqui no sistema eu posso aplicar a primeira lei da termodinâmica. ΔUS é calor fornecido ao sistema menos trabalho realizado pelo sistema. E aplico também na vizinhança. Calor fornecido à vizinhança menos trabalho realizado pela vizinhança. Agora, o calor fornecido ao sistema. Quem fornece calor ao sistema? A vizinhança. Então, se o sistema ganha 10 joules de calor, a vizinhança perdeu 10 joules de calor. Então, esse termo aqui é exatamente o negativo desse termo aqui. Então, eles se cancelam.
Trabalho realizado pelo sistema. Se esse sistema realiza trabalho, ele está realizando trabalho contra a vizinhança. Então, se, por exemplo, ele expande, realiza 10 joules de trabalho, a vizinhança se comprimiu e sofreu 10 joules de trabalho. Então, o trabalho da vizinhança foi menos 10. Então, esse trabalho realizado pelo sistema cancela o trabalho realizado pela vizinhança. Então, isso aqui dá zero. Então, usei a primeira lei da termodinâmica e a gente mostrou que a variação da energia interna total foi zero. Em outras palavras, a energia interna total é constante. Então tá, pessoal, esse vídeo a gente vai encerrar aqui e aí no próximo eu falo mais um pouquinho sobre calor, parte de fazer contas, calorimetria. Então até lá, pessoal.